Vamos entender um pouco hoje sobre o que é a doutrina espírita. Muitos, às vezes até dentro do meio mesmo espírita, digam a religião espírita. Mas por que, segundo a própria base kardecista considera que não é uma religião, é uma doutrina espírita. Então hoje nós vamos entender isso. Nós vamos ver o que nos traz Kardec e também o que nos traz Emmanuel. Então é o triplo aspecto da doutrina espírita, que ela tem um caráter científico, o caráter filosófico e também religioso. Mas não é puramente um caráter religioso. Então nós vamos agora entender um pouco sobre o que é isto. O que é esse triplo aspecto então da doutrina espírita? Então o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, como ciência prática. O espiritismo então ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Essa questão da ciência, como nos traz isso então Kardec? A ciência, porque é uma ciência de observação. Se nós analisarmos como foi elaborado, construído o próprio Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que todas as técnicas científicas foram colocadas ali por Kardec. A parte da observação, os experimentos, ele observou através de uma mesma pergunta a veracidade ou não daquelas respostas. Como? Fazendo com que aquela pergunta fosse realizada em locais diferentes, por diferentes médiums, por diferentes, vamos falar assim, orientadores, e com diferentes médios. E observava então o conteúdo, a proximidade ou não. Isso é o que? Isso é ciência. A ciência é o que? É observação, é experimentação, é análise. Então daí o caráter científico da doutrina está relacionado a esta análise. Não somente isso, vai muito mais ainda do que isso. É só um princípio de entendimento, como foi estabelecida até a própria base da doutrina. E aí vai vir as questões também do estudo científico da doutrina, que é as relações que existem entre o encarnado, o espírito encarnado, aquele que está com a vestimenta carnal, e aquele que está fora dela. Como se relacionam? Qual é a influência de um para com o outro? Como se dá esses meios de comunicação? Como isso ocorre? Então, o caráter científico se dá aí. As doenças, como surgem as doenças? Existe uma relação das doenças com o espírito? Ou as doenças são puramente de origem material? Então, a doutrina ela estuda isso, ela procura respostas e entendimento. E sabe-se hoje que grande parte das doenças são de origem primeira no espírito, que está relacionadas muitas vezes às questões que são influenciadas nos nossos centros vitais, nos nossos centros de absorção de energia. Em outros termos, em outras palavras, a palavra sânscrita seria os chakras. Como os chakras, então, que está no nosso corpo etéreo, como ele influencia no nosso corpo físico. Então, isso é a parte científica da doutrina. Mas ainda, esclarecendo ainda dentro da doutrina a questão dessa parte científica. A doutrina também estuda a origem dos espíritos, de onde viemos, qual a nossa missão, qual a nossa função e para onde vamos. Qual é a nossa missão como espíritos encarnados e depois como espíritos desencarnados. Então esses são os estudos científicos e ainda procura compreender e dar resposta para que os nossos irmãos possam compreender qual o porquê que ocorre, por exemplo,
uma pessoa nascer com, muitas vezes, má formação. A ausência de um dos membros, um braço ou das pernas. Se nós imaginássemos uma única existência, a gente poderia considerar que o Deus seria um Deus muito injusto, né? Porque um foi merecedor de nascer com os membros em perfeição, com plena saúde, enquanto um outro completamente debilitado. Se fosse uma única existência, a gente poderia dizer então o Deus é injusto. Então a doutrina espírita, como ciência, ela investiga, perquere sobre isto e vai nos trazendo então respostas não somente de um espírito. Está inclusive dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo dos falsos profetas. É por isso que a doutrina espírita ela não é dogmática, porque o próprio Kardec disse, a doutrina não está pronta. Quando ele conclui ali o quinto livro, ele ainda fala, a doutrina não está pronta. Mas haverá outros que trarão outras bases de conhecimento, os quais ainda naquela época nós não estávamos preparados ainda para compreender. E muita coisa ainda até hoje. Muita coisa ainda virá ainda a nós à tona. Então esse é o caráter científico do que nos traz a própria doutrina. E como filosofia, ela vai compreender o que? Todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Porque qual que é o sentido filosófico? Muitos acham, aquele cara lá é um filósofo, aquele indivíduo, aquela senhora, a filósofa, todo mundo então é um vagabundo, só fica lendo, pensando. Não é isso. A filosofia, ela é questionadora. O termo filosofia é questionar. Procurar o quê? Desvelar a verdade. Compreender. Então está aí o caráter filosófico da doutrina espírita, não somente acreditar porque tem que acreditar, mas ter o quê? Uma fé, uma crença raciocinada, baseadas em verdades. Por isso que dentro da doutrina não se acredita-se somente quando vem uma mensagem de um espírito. Muitas vezes pode até advir de um espírito, mas há uma base de análise. Toda mensagem que é psicografada, uma casa espírita séria, essa mensagem psicografada ela vai passar por um crivo de análise de membros ali pertencentes àquela casa. Não cabe somente, muitas vezes, a um fazer essa análise e simplesmente concordar e achar que pode divulgá-lo. Por quê? Para evitar que, por exemplo, esse membro da casa espírita, seja ele um médium, um doutrinador, ou que seja até o próprio presidente da casa espírita, não esteja sendo ludibriado ou fascinado por algum espírito. Então, por isso que é feito uma análise de crivo com mais pessoas. Então, aí o caráter filosófico também da doutrina. E universal, E universal. Então, simboliza um pouco essa questão da doutrina espírita, ela base em quê? Então, ela vem baseada em filosofia, a ciência, como um meio de investigação, experimentação e também o caráter religioso. De onde vem o caráter religioso? O caráter religioso da doutrina vai vir em função de quê? Da aplicação realmente do Evangelho do Mestre Jesus. Que aí vai ver as relações que nós temos que ter de um para com o outro. É o segundo mandamento do Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí onde vai vir o advento da fraternidade, da caridade na sua mais pura acepção, na mais sua pura realização. Então aí se completa então a doutrina espírita com caráter científico de perquirir sobre as causas, sobre os efeitos, por que ocorrem, da filosofia como questionadora, como debate, como argumentação para chegar-se a uma compreensão
comum, mas alicerçado. E o caráter religioso, de fraternidade universal. O que nos traz Kardec, então? O Espiritismo ele vai se apresentar, então, em 3 aspectos, o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que dela decorrem, e o da aplicação desses princípios. Consoante, então, as palavras de Kardec, vamos compreender a parte científica, então, que vai ter concernente às manifestações dos espíritos. Também é meio de investigação, como ocorrem essas manifestações. Como os espíritos se manifestam, qual a relação com o médium, qual a habilidade daquele médium, qual o dom, qual, por exemplo, o tipo de mediunidade que ele apresenta para facilitar esse tipo de manifestação, esse tipo de comunicação, e qual a importância. Por isso aquele médium, principalmente aquele médium que está fazendo o desenvolvimento mediúnico, é importante que quem o acompanha, o oriente, se lhe dê todos os meios recursos. Dá uma definição para nós de médium. Vamos lá. O médium é aquele que vem com os dons de poder ter a comunicação com os espíritos. Mediar, Exatamente. Entre o plano material e o plano espiritual. E existem várias formas de meio de comunicação, que pode ser através da clareaudiência, aquele médium que escuta os espíritos, muitas vezes não os vê. Ou pode, às vezes, ocorrer as duas coisas. Ele escuta e ainda vê esses espíritos. Então, não é o tema agora discernir sobre o que é mediunidade, os tipos, que são muitos tipos de mediunidade. Em cada um desses tipos, ele vai se abrindo ainda em grandes ramificações. Somente só um esclarecimento, todos são médium, todos têm sensações, sim, mas nem todos têm a mediunidade aflorada. O que é aflorada? Aquela que tem a percepção imediata da presença dos espíritos. Muitos de nós talvez estamos sofrendo a influência dos espíritos, mas nem o percebemos, nem nos damos conta. Eles influenciam na nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar. Daí quando Jesus nos disse, orai e vigiai, policiai os vossos pensamentos. Porque a origem dos pensamentos é nossa, mas ela só pode se expandir quando encontra mentes que podem se afinizar com aqueles pensamentos. E é onde vai criar o quê? Formas, construções. Por isso que a mente ela cria. Então, dentro daquilo que a gente está pensando ou criando. No caráter filosófico, então, também ela respeitante aos princípios, inclusive morais, em que se assenta a sua doutrina. E o religioso relativo à aplicação desses princípios. O aspecto científico, então, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Existe uma grande parte de espíritas hoje que vem investigando essa parte científica com muita profundidade. Por exemplo, podemos citar da Federação Espírita do Mato Grosso, o Dr. Halírio. O Dr. Halírio ele tem feito estudos muito profundos, científicos, dessas relações do espírito com relação ao corpo. O que resulta do seu comportamento. Qual a relação, por exemplo, que existe das doenças, as doenças mentais. E nós temos dentro da própria doutrina várias literaturas também que nos traz essa, principalmente de André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda. Há várias situações ali que ele traz as questões das doenças, com a relação dela com o comportamento do espírito, o porquê surge. Então aí está o aspecto científico.
E vamos nos aprofundando, né, procurando entender como é formado, por exemplo, o perispírito. O perispírito não é somente, né, um corpo etéreo, somente uma nuvem? Nós já sabemos que não. Dentro dos próprios estudos realizados dentro da doutrina, sabemos que todos os membros, todos os órgãos, que estão pulsantes no corpo físico, ele existe, no corpo etéreo, que é o perispírito. E aí ele ainda se torna ainda mais completo porque os centros, de energia, de captação de fluido vital, de energia cósmica universal, está onde? Está no corpo fluídico, que é o perispírito. Então ele possui coração, possui todos os vasos sanguíneos, igual o corpo físico. Aí é onde as curas espirituais, as cirurgias espirituais que os médicos fazem no corpo etéreo, no corpo do perispírito. E que vai resultar o quê? Em benefício e em cura para o corpo físico. É o conjunto, é toda uma obra junta. Mas e onde está o espírito nisso? O espírito ainda tem muita coisa para a gente poder estudar, compreender. Até os próprios espíritos superiores falaram agora que nós estamos estudando para compreender então como é o espírito, que é a mente, que é o que controla tudo. A mente então é o nosso cérebro. Há uma confusão muito grande ainda feita pelo o encarnado, até pelas próprias dogmas de algumas religiões ortodoxas, que às vezes até fala o seguinte: o meu espírito é como se o espírito pertencesse ao meu corpo, ao meu espírito. Na realidade é o corpo que pertence ao espírito. O espírito é muito antes do corpo. O perispírito, ele vem evoluindo e criando determinadas formas em função da evolução do espírito. Ainda dentro do caráter científico, então das conclusões de Kardec, o espiritismo não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. O que ele quer deixar claro que a doutrina espírita, ela não tem dogmas estabelecidos, não existe dogmas, tudo é processo evolutivo. Se houver um descobrimento até Divaldo comenta isso, que o Kardec quis deixar claro o seguinte: se a ciência descobrir algo que contradiz ao que foi dito dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita vai analisar e, se estiver correto, vai acatar. Porque ela considera que há todo um processo de evolução, que não existe dogmas, aquilo está estabelecido e não se discute, porque é assim, acabou. Na realidade, o caráter então científico da doutrina é sempre evolutivo, sempre poder compreender, porque nós sabemos que ainda o próprio Jesus, ele não nos disse tudo, e ele mesmo disse, virá um Consolador, porque vocês não estão preparados ainda para compreenderem, para terem esse entendimento. E ainda hoje, muitos de nós ainda não estamos ainda preparados para compreender determinados aspectos do nosso próprio espírito. Ainda no aspecto filosófico, quando o homem pergunta, ele questiona, interroga, cogita, quer saber o como o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e o porquê as coisas o que são. Então é a questão da filosofia, isso é o questionamento, é o que o Vitor acabou de falar. Podemos questionar? Sim, e devemos, porque a fé ela tem que ser raciocinada. Nós não podemos simplesmente, acreditar em Deus porque tem que acreditar, porque Deus existe, não se discute isso. Então vamos entender então por que Deus existe. A construção do universo, a vida, é uma energia superior que faz com que dê toda essa vida. A nossa própria energia que nos mantém aqui, ela provém de onde? Provém de Deus.
O corpo não é nada. Nós sabemos, né, os nossos centros, né, de absorção de energia, né, quando nós estamos vendo ali no livro Evolução em Dois Mundos, na hora que ele fala, né, do centro coronário, que é onde, né, entra as energias superiores que comandam todos os outros, né, é o fluido vital, é que nos mantém em vida, que nos mantém o nosso corpo aquecido, os movimentos, as sensações, os sentidos, né, o tato, o paladar, a audição. E aí vem ainda a parte, né, extrasensorial que está inerente ao que é o espírito. Isso é tudo proveniente de Deus. Então o aspecto filosófico é isso, né, o questionamento. E aí, por isso que a doutrina espírita, a base principal dela tem que ser o quê? O estudo. Né? O estudo exatamente para nos trazer essa informação. Para que seja então o quê? Uma fé, uma crença, né, alicerçada, né, com bases, né, compreensíveis, né, que possamos então entendê-las. Então, voltando aqui, né, ainda com relação ao aspecto filosófico da doutrina, o caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo, né, que faz do homem, sobretudo, espírito, né, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Então, o estudo, né, traz o conhecimento, sobretudo, né, a questão do espírito, quais os problemas do espírito, a sua origem, né, e o seu destino. No aspecto religioso, né, o Kardec nos traz, né, que é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, com bases fundamentais na Deus, a alma, e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito. Podemos até alguém questionar, peraí, mas a doutrina espírita tem um culto, sim. Aí vamos fazer uma análise. Quando é uma religião, se vai, por exemplo, num determinado templo, existe o culto ali. Você vai na mesma religião, em outro templo, em outro bairro, é o mesmo culto. Porque são estabelecidos, né, os rituais, né, são definidos. Na casa espírita não, na doutrina espírita não, porque os trabalhos diversificam. O trabalho que se realiza, ele está em função de quê? Daquele público que vai até ali, né, dos trabalhadores, o nível de preparação que eles estão. O Dr. Jaider, né, Rodrigues de Paula, que ele inclusive foi presidente do Hospital Espírita, né, acho que durante quase 30 anos, no seminário ele nos traz inclusive essa questão das diferenças, né, que existe na própria casa espírita. E por que existe? É porque algumas casas espíritas, por exemplo, estão às vezes numa condição de preparação e ainda os médiuns são, vamos falar assim, aprendizes. Então, o que se pode fazer ali? Ele compara, por exemplo, com um pequeno ambulatório, né, que pode tirar, por exemplo, né, curar uma unha quebrada, né, tirar uma verruga. Né? A comparação que ele faz é o nível de atendimento que se pode fazer aos espíritos. Então, é um tipo de atendimento mais leve, porque ainda o grupo não tem uma preparação maior. E à medida que ele compara, à medida que esse grupo, né, esse grupo de médiums, eles vão adquirindo uma base de conhecimentos mais sólidas, vão se aprofundando mais, vão estando mais preparados, inclusive moralmente, há os espíritos, né, que vão estar, inclusive, os assessorando, né, vai ser de uma ordem, que vão poder ajudá-los a sustentação de trabalhos mais complexos. E aí vai, como, né, comparando inclusive, igual ele faz com a parte da medicina, né, pode-se começar a fazer cirurgias complexas. E o mesmo ocorre, então, numa casa espírita. Por isso que não há a questão, né, do rito igual, porque vai depender da necessidade. Pode, inclusive, talvez essa casa trabalhar com processos complexos obsessivos. Se não existe um grupo de médiuns preparado para isso,
não se ocorre, não se faz. Se tenta, muitas vezes, esses médiuns, né, podem sofrer influências danosas de espíritos. Espíritos, né, muitas vezes trevosos mesmo. Então daí as diferenças que existem nos trabalhos realizados dentro das casas espíritas em função disso, a preparação do grupo. Tá? Então por isso que não é uma religião constituída, visto que não tem um culto, nem rito, nem templos. Nem templos. Se vocês observar, igual aqui é uma casa, várias outras, né, da mesma forma, muitas vezes quando amplia mais, estabelece talvez uma edificação um pouco maior, mas não é um templo. Não é um templo igual muito comum a algumas religiões, às vezes nos Estados Unidos, até o padrão do templo da construção são iguais. Eles seguem praticamente o mesmo padrão. Como alguns outros lugares religiosos também, né, da Europa, né, segue uma forma de construção, se identifica rapidamente, né, qual é aquela religião. E dentro da doutrina espírita não tem isso. Não tem hierarquia, né? Não tem hierarquia. A questão, inclusive, né, de definir, por exemplo, níveis hierárquicos, né? Como, por exemplo, um sacerdote, um sumo sacerdote, um bispo, um arcebispo, não existe isso dentro da doutrina espírita. Não existe uma hierarquia, ninguém é mais importante que o outro, nem mesmo o doutrinador. Muitos até acham, não. Muitas vezes o médium de sustentação, às vezes ele ajuda a equilibrar tudo, inclusive às vezes o doutrinador. Às vezes ele está ajudando, então todos, né, são importantes. Como nos traz o próprio Divaldo Franco em alguns exemplos, né? Ele fala, né, nós somos uma corrente. E essa corrente é onde está a força da corrente. A força da corrente está no elo mais fraco. Interessante, né? A força da corrente está no elo mais fraco. Então, o grupo, ele vai dar a sua força naquele que está mais fraco. Então, por isso que nós devemos unir, e ajudar e sustentar muitas vezes aquele que está precisando mais. Por isso é importante, haver, uma comunicação, uma observação, uma percepção. Nós vamos perceber muitas vezes que a pessoa não está bem. E onde nós podemos ampará-la, ajudá-la. Por isso todo trabalho que se faz, ele tem que ser, realizado com base em quê? Primeiro na prece. Porque a prece é o nosso canal imediato de comunicação com a espiritualidade maior. E aí está o que? O caráter religioso da doutrina. A prece nos vincula aos espíritos superiores, e é onde nós vamos então aurir o que? Força, sustentação naquele elo, talvez que esteja ali mais enfraquecido da corrente. E aí eles vêm, fortalecem, e o conjunto do trabalho se realiza. Um outro ponto aqui, que eu achei interessante colocar no estudo no discurso de abertura da sessão anual comemorativa dos mortos na Sociedade de Paris, publicada na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec, respondendo à pergunta, o Espiritismo é uma religião? Ele vai responder essa pergunta. Afirma a certa altura. Então, Allan Kardec ele nos coloca a seguinte resposta. O laço estabelecido, por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o fato de compromissos materiais. Então aí ele está colocando o quê? O caráter religioso, que tem a doutrina. Então não há as questões dos compromissos materiais, mas sim, dos pensamentos elevados, das aspirações, que se rompem à vontade ou à realização de fórmulas, que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunidade de vistas, e de sentimentos. Vamos só entender o porquê que ele nos traz isso dessa forma, E ele coloca ainda a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas.
Tá? Então, e fala ainda no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. É a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Por que ele responde dessa forma? Havia, o mundo naquela época, no século XIX, ele estava vindo de duas situações de muita perseguição, que foi as cruzadas e a Inquisição. Então, o anseio daquela sociedade ali, porque eles não podiam simplesmente questionar nada. A própria doutrina, vamos falar, a religião da época, ela prescrevia o livro só em latim e não se mudava aquilo. Então era tudo ali. Por quê? Quando se torna uma religião do Estado, ela cria o meio de dominação. Por isso que o século XIX, igual a gente estudou na semana passada, ele foi o século dos iluministas, e onde vem os filósofos, foi todo um campo de abertura de trabalho, não para que houvesse então a aceitação da doutrina espírita. Então todo esse trabalho, então ele coloca, é uma religião, mas ela tem um caráter filosófico. E o caráter filosófico que ele está colocando aqui é a questão, ela pode ser questionada sim. Ele fala, os valores aqui que se falam são os valores do sentimento, da fraternidade, e não simplesmente dos interesses materiais. É isso que ele coloca. A religião aqui ela está na sua mais pura essência, que são dos valores morais. Então, onde ele coloca aqui, voltando aqui, só no finalzinho aqui, o feito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une como consequência da comunhão de vistas o que as observações, o mesmo ponto de vista. Ideal. Eu tenho o mesmo ponto de vista que ele. Mas pode chegar um terceiro e discutir, debater sobre aquilo. Vocês estão equivocados. Esse ponto de vista que vocês estão tendo não está correto. E aí ela pode ser questionada. Isso que ele coloca no âmbito filosófico é exatamente isso. Porque muitas vezes o grupo está caminhando para um lado completamente errado. E aí vem alguém e desperta esse grupo. Isso que ele deixou claro então. Ela é religião, mas ela tem um caráter filosófico. Muito linda, né? A doutrina é muito linda. Maravilhosa. Então a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência. Então lá, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. É a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Então, o Espiritismo então não é uma religião? Aí eles perguntam ele de novo, fazem a seguinte pergunta ainda a Kardec: o Espiritismo não é uma religião? Ele vai responder: a palavra religião é inseparável do culto. Porque toda pessoa já vem com isso, esse estigma, que toda religião ela tem que ter um culto. Então ele deixa claro, a palavra religião é inseparável do culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Então a questão daquele culto, daquele ritual, e o Espiritismo não tem isso estabelecido, vinculado. Daí porque nós podemos, estamos aqui hoje, na Casa Espírita, Virgílio Pedro de Almeida, como podemos ir, por exemplo, na Albino Teixeira. Nós vamos ver que os trabalhos se diferem. E é natural, é normal, e tem que ser assim, é a necessidade daqueles que vão lá, estão buscando aquilo. Lá no Irmão Glaucus, vão lá, são outro tipo de trabalho. Então não há um ritual estabelecido em comum. Vai no Célio Xavier, vai no Emmanuel. São trabalhos distintos, mas a base é única. A base é única. Então concluímos lá com Emmanuel. Emmanuel nos traz essa conclusão. O Espiritismo, simbolizado como um triângulo de forças espirituais, daí que veio aquela ideia de fazer aquele triângulo. A ciência,
a filosofia vinculam a terra a essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. É por isso que está a religião no ponto lá mais alto do triângulo. Então, no aspecto religioso, repousa a grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Perguntas?